Oi, turma, sejam muito bem-vindos. Sentem-se e acomodem-se porque já vai começar o seu, o meu, o nosso podcast Saber Compartilhado. E hoje temos uma convidada mais que especial. Essa, de fato, Igor, é uma mulher inspiradora. A nossa convidada de hoje é a Mércia Júlia, ou pastora Mércia. Júlio. Isso, Júlio. Errei, né? Porque a maioria das pessoas, ou eles escrevem Júlio como se fosse o mês, ou então entende que é Júlia por ser mulher. Porque é feminino, mas na verdade é sobrenome. É sobrenome, não é segundo nome. Mércia Júlio. Não é Mércia isso. Júlio. Não é sobrenome, não, aliás, não é segundo nome. Mércia Júlia. É sobrenome. Então já comecei o podcast fazendo uma gafe aqui, né? E olha... Não, mas ela falou que todo mundo faz isso, então... Então não é só eu, não. Quando não me chamam de Márcia, né? Não, Márcia não dava. Tesa. E eu podia até chamar a tia Mércia hoje aqui também. Vai acontecer. Tô no papel de fala de tia Mércia? Tá no papel. Não que ela seja uma tia, pessoal. Uma tia ou uma pessoa idosa ou mais velha, mas é porque de fato a gente tem esse sentimento de tia, né? Então pode ser a tia Mércia também? Pode ser, não tem jeito de se conectar a isso, não. E aqui, é nosso. É nosso. É nosso. E eu tenho muita pergunta aqui pra você hoje, tá, Mércia? É isso aqui. Então vamos lá. Sabemos que os papéis sociais, eles são muito importantes na nossa vida hoje, para talvez nos situar ou nos moldar para o ambiente a qual a gente vive. Os papéis sociais são importantes. Por exemplo, o Max, que está aqui hoje conversando com você, é diferente do Max que está performando como um profissional de fotografia. Diferente também do Max, filho da dona Vanilda, irmã da Michelle e da Kathleen, e esposo da Ágata, que pelas manhãs, nos dias mais felizes, prepara o café da manhã. Nos dias mais felizes, ainda bem que... Os papéis sociais são importantes. E eu queria saber se eu poderia conversar hoje não com a pastora Mércia, não com a líder espiritual Mércia, a discipuladora, a mentora. Eu queria conversar hoje com a Mércia, mãe da Débora, do Israel e do Isaac. Vovó da Chloe. Vovó da Chloe. Eu queria conversar com aquela que foi e continua sendo muita areia pro caminhão do Edmilson Miguel Júlio. É possível conversar com a Mércia hoje? Claro. Na verdade, vocês podem conversar com todas elas. Todas? Mas você me dará a oportunidade de tornar conhecida aquela que menos aparece e que está presente o tempo todo, a Mércia. Porque nesses muitos papéis, as pessoas me conhecem na execução deles. E quando eu falo de mim, eles não me reconhecem. Por exemplo, ajudar aqui para não tornar muito filosófico o nosso assunto. Quando eu falo que eu sou tímida, o povo pira. Que isso? É impossível você ser tímida por causa da Mércia pastora. Eu preciso que a Mércia pastora seja extravagante, porque ela tem uma missão. A missão dela é atrair as pessoas, para conectar elas com o céu, conectar elas com Deus. Então, ela é extravagante, ela precisa aparecer em qualquer momento que ela estiver, em qualquer plateia, em qualquer situação. Ela é extravagante para ocupar os espaços, chamar a atenção e quando as pessoas olharem para ela poder referendar Jesus Cristo. Já a Mércia, ela escolhe ser mais na dela. Ela é mais observadora, ela é mais silenciosa. A Mércia, esposa do Edmilson, é mais tímida? Sim, é tímida. Ah, não acredito. Sim, eu sou cheia de vergonhas, Por exemplo, eu não gosto de tirar foto, dá para acreditar? Ah, não entra na minha cabeça, não. Não no sentido de não gostar, assim, eu me sinto constrangida, eu tenho vergonha de tirar foto. Muito exposta, né, naquele momento. Então a Mércia não tira muitas fotos, mas as fotos que aparecem nem sempre são da Mércia. São da pastora Mércia, porque eu digo que minha missão é fazer discípulos e influenciar essa geração. Sério? Sim, com o evangelho, porque se fala muito no cristianismo como um estilo de vida, mas para mim é vida. Não é um estilo que eu adotei.
e que eu posso mudar, abandonar, performar ou acrescentar. É como ele é inteiro, ele é perfeito. Então, ele é a vida, né? E querendo apresentar essa vida que as pessoas não entendem completamente, mas rotula, né? Coloca dentro de uma caixinha. É possível colocar o evangelho, engessar o evangelho, colocar o evangelho dentro de uma caixinha, é o que a gente mais encontra. Pastora, eu só vou acreditar em você porque eu também sou tímido. Não, mas não é pra chamar ela de pastora. Ah, não é? Vai ser difícil. Porque senão a gente vai ficar falando toda hora com a pastora. A gente quer contar a história da Mércia. Hoje eu não quero conversar com a pastora, se fosse possível. Embora ela falou que não dá. Mas Mércia, chama ela de tia Mércia. Não, chama tia ela de Mércia tia vai Mércia. ficar estranho. Senão o pessoal vai achar que ela é tia. Mas tem umas coisas aqui. De alguns eu sou até vó. Vó. Tem um monte lá na igreja que me chama de vó. Tia Mércia. E olha como é que ela tá bonitona hoje, gente. Obrigada. Ô, Igor, tinha que ter uma câmera pra pegar corpo inteiro aqui. Que é isso? Ela de bota, toda... Gente, Não, meu coturno, que não posso deixar de usar. tá lindona, toda maquiada. Agora eu tô até com vergonha da nossa produção aqui. Você se maquiou? Eu maquiei. Mas Bem pouquinho, mas eu maquiei. essa é a Mércia. É a Mércia, não Sim. pastora. Não pastora. E a Mércia chocou a pastora. Porque eu venho de uma geração que não era comum essa imagem agressiva. Era agressivo para eles, hoje nem tanto, né? Mas eu estou pastora há mais de 30 anos. Eu estou ordenada pastora há 32, 33 anos, exercendo o ministério, né? Então, quando eu cheguei, sempre pintei muitos olhos. Hoje eu fui light. Hoje eu fui light. Eu fui light. Geralmente eu borro mais, sabe? Geralmente fica muito mais escuro. Eu sempre usei os olhos assim, porque minha família, ela é de... como que eu falo isso? Nós temos uma cultura judia. Entendeu? Então, as mulheres pintam muito os olhos. A minha mãe sempre pintou os olhos. Muito. Sabe? Usava os olhos escuros. Casei com Edmilson, ele ficava assim. Ele me chama de princesa, né? Você sabe disso. Sei. Aí tem um monte de princesa por aí, eu sou mais uma. E aí ele virava pra mim e falava assim, pelo amor de Deus, passa alguma coisa nessa boca, porque o negócio era os olhos. Sabe? Pintava os olhos, nem preocupava com batom, nem sabia que batom existia. Mas tinha que pintar os olhos. Bem escuro, bem esfumaçante. Não sabia fazer as coisas direito, mas pintava. Eu sempre fui assim, é a minha identidade. Mas eu acho que até nos dias de hoje, para pastor, ainda choca algumas pessoas. E, né, uma comunidade ali em específica, né? Porque ainda hoje tem muitas igrejas que condenam, né, essa atitude, fala que não pode. E você não viu nada. Você não viu nada a Mércia, ela eu acho que talvez seja um dos motivos de talvez ser má interpretada, porque a Mércia, ela é além do seu tempo. Ela sempre foi além do seu tempo lá há 30 anos atrás. Eu tenho 33. Eu vi você na barriga. Você me viu na barriga. Da barriga da minha mãe? Da barriga da sua mãe. Sério? Que E legal. agora, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Tô muito feliz mesmo, de coração. Eu também. Achar um tempinho aí na sua agenda, toda bonitona. E eu tô feliz de saber que eu tô conversando com a Mércia mesmo. A Mércia... A Mércia pessoa. Mulher. A Mércia mãe, a Mércia mulher. A menina mulher. Eu vou te contar uma coisa, que a gente deve entrar nesse assunto em algum momento, mas quando eu estava fazendo tratamento contra o câncer, que é o que as pessoas já devem, as que não me conhecem, devem estar curiosas sobre o fato de eu usar, né, uma cânula como um artifício de respiração. Quando eu estava no tratamento contra o câncer, eu participei de uma campanha que se intitulou Com Câncer, vírgula, mas mulher. E aí eles pediram que a gente pegasse o celular e fizessem fotos nossas, onde a gente se sentisse seduzente. Não fotos sensuais,
provocativas, mas onde a gente se sentisse mulher, sabe? E eu lembro que eu não tive dificuldade nenhuma. As outras todas estavam assim, cheias de medo, receio. Aí eu contei uma experiência que eu tinha tido na rua. Eu estava atravessando ali na Bias Fortes, nunca vou esquecer disso. Acho que é atrás do Minas Centro, eu estava atravessando a Bias Fortes e o sinal fechado. Em vez de passar lá no lugar dos pedestres, eu passei entre os carros. E aí, um rapaz, um garoto, colocou a cabeça para fora e falou assim, gostosa! Que isso? Eu voltei, eu já tinha atravessado o carro dele, eu voltei, acho que ele assustou. Quando eu voltei, ele fez assim, assustou, eu falei assim, obrigado, moço! Aí eu já falei, moço, pra tipo assim, não dar ele... Quantos Liberdade. anos você tinha nessa época? Ah, eu tava... Não, foi durante o processo da luta contra o câncer. Porque o câncer, ele trouxe muitas mudanças, sabe? As sequelas. O câncer, ele emagrece você, ele marca você, ele tira seus cabelos, ele performa você no tratamento, né? E é comum a pessoa não se sentir ela. É natural ela olhar para o espelho e não se enxergar. Sim. Porque ele mudou você para tentar evitar a palavra deformou você. Ele mudou você. E você lida tanto com isso. E aí, a hora que aquele homem falou assim, gostosa, eu lembrei que eu era mulher. Assim, peraí, ainda tô bancando, ainda tô podendo. E olha que eu nunca fui dessas mulheres de usar roupas para seduzir. Eu gosto de usar roupa para me sentir bonita, bem. Eu sou vaidosa. A Mércia é vaidosa. Ela contamina muito, ela ajuda muito a pastora Mércia no seu papel de influenciar mulheres a se descobrir, sabe? Eu sou muito vaidosa. Aí eu voltei, debrucei na janela dele e falei assim, obrigada, moço. Deus abençoe o dia do Senhor. Já usei essas palavras para evitar, para ele não pensar que eu estava dando bola para ele. Mas eu mostrei para ele assim, eu me senti tão feliz, tão mulher, tão bem. Gente, eu não estou morta. Eu acabei de sair do hospital, recebi notícias terríveis. Quando você faz quimioterapia, você tem muito enjoo. Tem dia que você não... Por mais que você queira, você não consegue colocar um brinco, não consegue passar um batom. E eu não abri a mão. Sabe? Eu enjoada, estava com batom na boca. E é sobre isso. Vou aproveitar esse gancho que você entrou nesse assunto e eu queria situar quem está aí de casa nos assistindo. Porque tem muita coisa aqui. E eu fiquei, a minha cabeça... Eu acho que o fato, Mércia, da gente... Eu vou falar do meu lugar de fala. Ter convivido com você... e ter presenciado alguns desses momentos que você citou aí, o seu processo, o seu tratamento por causa desse problema de saúde, eu acabei convivendo com isso e parece que é muito natural para quem está em torno de você. Aí, convidei, porque eu sei que a sua história é única e autêntica, e eu comecei a pesquisar. Chamei a nossa roteirista, que é nosso roteirista, tá, pastor? Lá da Argentina. Eu amo Keké, um beijo pra ela. Manda um beijo pra ela lá, Keké, lá da Argentina. Eu amo Keké. Chamei a Keké. Tô com saudade. Falei que a gente precisa conversar com a Mércia e a gente precisa montar um roteiro, até mesmo pra gente não ficar perdido aqui e falar besteira, que eu falo muita besteira. Aí a gente começou a Isso é bom. A gente começou a falar, pesquisar sobre você. A minha cabeça bugou. Falei, não... Eu vou ler aqui um pouquinho. Ela é a única paciente no mundo traqueomizada. Traqueomizada é uma palavra difícil. Traqueomizada no mundo em função do diagnóstico de paralisia bilateral e oclusão total das vias aéreas e que canta. Calma. Exatamente. Também é a única paciente no mundo muda por danos permanentes nas pregas vocais através de uma lesão do nervo laríngeo. Laringeu recorrente superior e inferior. Laringeu recorrente superior e inferior. Uhum. A Mércia é uma muda.
mas uma muda que fala. Exatamente. Eu não sou a muda que voltou a falar, porque o diagnóstico até hoje não mudou. Eu continuo não tendo o funcionamento das cordas vocais. Você é muda? Todos os exames que eu faço até hoje de videolaringoscopia, na verdade, o meu caso já foi definido há muitos anos. Completamos esse ano 18 anos de trajetória. Desde quando você descobriu? Desde quando descobri o câncer, todo o processo, são várias cirurgias, né? Várias etapas de tratamento. Então, do começo de março, a primeira cirurgia foi em março, né? Mas de janeiro de 2005 até hoje, 18 anos. E o diagnóstico, ele não mudou. Há alguns anos atrás, eles, tipo assim, pode viver sua vida. É desse jeito que vai ser. Não tem mais solução. Não tem mais, não há mais nada para fazer. E eu continuo voltando lá. Eu marco consulta uma vez por ano com o mesmo médico. Aí às vezes ele brinca comigo e fala assim, o que você está fazendo aqui? Né? Você está bem. Por que você marcou consulta? Gosto de gastar dinheiro, né, garota? E eu faço uma vez por ano uma videolaringoscopia, palavras difíceis, que eu custei aprender também. Não conheço todos os termos técnicos. Prefiro procurar levar as pessoas a entender o processo do que propriamente usar termos técnicos. Mas algumas palavras, né? A gente acabou gravando e elas são difíceis mesmo da gente verbalizar elas. Eu mesmo, no processo, custei aprender a falar elas direito. Já passei por esses micos. Igual eu passei aqui agora. Eu não quis né? dizer, amigo, eu quis dizer assim, já passei por essas circunstâncias. Eu tentei decorar, você viu que eu tentei ler mas aqui, não é mesmo fácil, assim não. falei errado. Já, várias vezes. Agora que eu já estou treinada. Afinal de contas, 18 anos, se não tivesse treinada, aí você podia cobrar de mim. Né? E nesse processo eu sempre volto lá, porque eu não perdi a esperança, nem a fé, porque se passaram 18 anos. Né? E existe uma situação aqui, Max, uma situação aqui, Ágata. Eu decidi prosseguir, indiferente dos resultados. Por quê? É escolha minha. Não esperar que os meus problemas, as minhas situações, as minhas necessidades, as minhas demandas sejam resolvidas para eu prosseguir. Agora eu respondo sua pergunta. E é bom pontuar, pastora, que você é a única pessoa no mundo. É no mundo mesmo? Sim. Procura no YouTube uma pessoa, escreve aí. Eu desafio, agora eu vou voltar até para a câmera. Eu sei que isso não é muito comum em podcast, mas eu faço questão de falar com você que está nos assistindo. Coloca no YouTube aí agora. Eu não sei qual seria, eu não sou muito boa, não sou da geração de vocês, então eu não sei fazer nem as pesquisas direito. Mas coloca aí no YouTube, pessoa traqueostomizada que canta. Não, Pessoa que usa cânula que canta. E não só canta, dança... Sapateia. Faço luta, sapateio Muay também. Thai. Faço Muay Thai, faço boxe, kickbox. Caminha. Corri. Não, que caminho? Caminhando. Já passei isso há muito tempo. Até correndo? Eu corro 10 quilômetros todos os dias, às 4 horas da manhã. E é todo dia 4 horas. Mas eu preciso voltar, que eu tenho que responder a pergunta da Ágata. E ela é baseada no que a Bíblia diz. Foi a minha experiência com a Bíblia. Você quer conhecer Deus? A Bíblia é o caminho. Lá você vai conhecer os sentimentos de Deus, a personalidade de Deus. A partir dela, você o desvenda e o experimenta como um ser. Então, a minha resposta para você é um versículo bíblico, mas esse versículo bíblico é a extração dos meus sentimentos com relação à decisão de prosseguir, indiferente de obter ou não os resultados que me dariam condições de prosseguir. A resposta é: sei em quem tenho crido. Sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu preciso. Espero, desejo, anseio, peço, tenho necessidade. Só eu citei o versículo, agora a resposta pessoal. Porque eu sei quem Ele é. Não é uma disputa. Não é uma concorrência. Eu não sei mais do que ninguém. Não é uma questão de eu saber mais do que o outro. Aí eu aproveito aqui o nosso podcast,
que é saber compartilhado, para fazer uma crítica à mídia gospel, né? Que passa a ideia. Então, todas essas pessoas que hoje estão em alta, que estão na mídia, que têm um espaço, que se tornaram famosas, que estão conhecidas, a maioria delas performam-se muito em cima de uma imagem que não é bíblica nem verdadeira. Qual é a mensagem subliminar que eles passam? Que a relação que eles têm com Deus é uma relação inalcançável. E a minha missão é provar que isso não existe. Que qualquer pessoa pode ser tão íntimo de Deus e amigo de Deus, próximo de Deus quanto qualquer outra. Isso é uma decisão. Porque as pessoas que estão na mídia têm o que nos está sendo proporcionado agora. Uhum. Edição. Eu não sei se eu errar as palavras agora, você vai... Agora, todo esse aparato, eu vou entrar na sua área, então não vou saber usar suas palavras, sabe? Equalização de som, sabe? Preparo de ambiente, tudo para olhar para você, para estar focado em você. Uhum. Então, a luz certa, né? A luz certa em cima da pessoa, o clima que é criado pela música de fundo. Quem está assistindo mergulha naquilo e se deprime, se sente inferior. Eu já me senti assim e eu lido, trato e cuido, se é que eu posso usar essas palavras, é a simplicidade do meu português, para dizer assim, eu caminho com pessoas e procuro ajudá-las, gente que lida, gente que se sentiu e se sente assim também, sabe? Esse cantor gospel, esse artista gospel, passa a imagem de que Deus ama mais a ele do que qualquer outro. Que ele tem uma intimidade com Deus, Agatha, que você nunca vai conseguir ter, que eu nunca vou conseguir ter. Mas o som da voz dele é masterizado. Verdade. A iluminação. E eu sou até um exemplo, sabe? Disso. Nós cantamos na igreja com pessoas comuns que aprenderam a tocar nem em curso, em casa. Eles cantam com pessoas que fizeram faculdade. Verdade. Sabe? Que se prepararam para aquilo. Então, eles passam uma ideia de uma intimidade. Eu luto para desconstruir isso. Você entende? Então, se não é uma questão da Mércia conhecer Deus mais do que ninguém. Uhum. O que eu conheci dele é suficiente para me fazer crer. E eu me apego muito a tudo que já vivi. Poxa, o Deus que me trouxe até aqui não é poderoso para terminar essa jornada? E pode me pegar como exemplo. Falar, ó, se o Max fez podcast, qualquer um pode fazer. Porque eu sou o homem comum, né, tia Mércia? Exato, é isso. Pode. Exatamente isso. E é só vir aqui, né, Igor? Tem espaço aqui pra qualquer um gravar? No rugby tá aberto aí, o rugby? Pode, se você quiser fazer, pastor. A turma lá de Sarzedo, pode fazer, que tem estrutura, é só vir gravar, né, Igor? Não precisa preocupar com nada, né? O Igor é o nosso diretor do audiovisual, né? Eu amo o novo, sabe? Tudo que eu posso dizer é falar do agora. Por exemplo, nesse momento, eu não me viria na sua posição. Eu me vejo aqui. Vocês me convidaram, para mim é uma honra. Qualquer outro que me convidasse, eu iria. Mas eu não, hoje, na vida que eu tenho, eu acho isso muito importante, Agatha, porque eu lido com pessoas que são muito entusiasmáticas, sabe? Então, por exemplo, se ela vê você se saindo bem em alguma coisa, ela quer fazer aquilo. A qualquer custo. E nem sempre o momento que ela está vivendo, nem sempre o veio de propósito da vida dela passa por aquilo. Sim. Mas porque ela se encantou, viu o Max, viu a Agatha produzindo um podcast, ela quer produzir também. Eu não posso dizer que não vou produzir. Porque como pastora Mércia, como pastora, eu obedeço uma missão, um propósito, um comando que está acima de mim. Sabe, Deus traz os projetos, Ele me dá a liberdade de dizer sim ou não. Na maioria das vezes eu mergulho de cabeça, eu adoro as loucuras de Deus.
Eu adoro. A gente vai falar sobre elas, né? Vai. Que a gente vai conversando no carro. Tem muita sobre coisa aqui. as coisas que a gente já tem fez. Tem muita coisa aqui pra né? falar. Então, eu mergulho de cabeça, sabe? E então, Deus traz as propostas, eu vou. Mas, se Ele não trouxe, eu posso até achar bacana, gente, que legal, ficar admirada com o estúdio, Você sabe? gostou? Nós Amei, bonito, 10 né? para combinando vocês. com ela. Vocês estão maravilhosos. Bonito. Viu? Casal perfeito, tá lindo, eu amei. Já Ó, amo o você, risquinho, né? ó o risquinho, ó, gente, Eu já amo ó. você agora amo os dois, viu, Agatha? Obrigada. Agora amo os dois. Tenho o Max como filho, deixa eu babar um pouquinho, né? Tenho o Max como filho, admiro demais, sabe? O Max é o filho que eu gosto de ter. Sério? Você entende? Sim. Olha. É o filho, porque eu Tem que gosto dar de mais ter. valor, viu? Você entende? Eu Vai dou pra valor. frente, você entende? E encara o que tiver. É. Tem muita cara dessa mãe de cá, dele. É verdade. Né? Tem um pouquinho da gente aqui. E então, eu hoje, na vida que eu tenho, eu não me vejo nesse lugar. Eu nem tenho tempo para isso, sabe? Mas eu amo o novo e sou aberta ao novo. Qualquer projeto que Deus trouxe, por exemplo, para entender essa fala minha. Alguns anos atrás, Deus mandou que eu abrisse uma conta nas redes sociais e que eu postasse a minha vida lá, né? Não, por exemplo, que eu criasse momentos, sabe? Eu posto de qualquer jeito. Eu não tenho que estar bonita, eu gosto de estar bonita. Mas eu não tenho que estar bonita. A foto não tem que ser perfeita. Às vezes a foto está borrada. Às vezes a foto ficou ruim. Às vezes a foto não pegou um bom ângulo meu. Às vezes apareceu coisas que, como mulher, não gostaria de mostrar. Que eu estou mais gorda ou mais magra, dependendo do processo, de alguma parte do que o tratamento fez comigo. É eu. Porque se eu precisar ir no cabeleireiro, se eu precisar ir na padaria, se eu precisar colocar o lixo para fora, qualquer um que olhar vai ver aquela Mércia. Então, eu não faço fotos maquiadas. Não, é claro que eu sou a rainha do filtro. Se eu puder usar um filtro, é lógico que eu vou usar. Mas o que eu quero dizer é que é a expressão de quem eu sou. Se saiu bom ou mal, se saiu perfeito ou ruim, eu posto. Vai. Entendeu? Não tem problema com isso. Porque Deus falou para mim isso. Posta. Posta porque eu vou... Eu não sou muito de ficar escrevendo. Poucas vezes eu escrevo. Aí eu percebi que escrever nem sempre é bom. Que gera uma polêmica. Você escreveu lá, tipo, vou dizer a coisa mais simplória. Jesus te ama. Cria polêmica. Sempre tem quem entende diferente. Quem distorce. E eu adoro um debate. Você gosta? Você acha que eu tenho medo? Eles colocam as coisas lá e eu respondo. Respondo em cima do que eu acredito e do que a Bíblia diz. Não é um cabo de força. Não é eu querendo provar a minha verdade. Se colocou lá qualquer coisa que não está na Bíblia, eu não volto meu pé atrás. Ser incisiva. Eu não mudo a minha posição. Não vou mudar para agradar uma plateia. Para não ser cancelada. Para perder seguidores. Se é a palavra, eu continuo na palavra. Baseado nisso... Mas aí, por isso, eu geralmente mais só posto as fotos. E vocês não imaginam como as fotos falam. Porque aí cada um entende o que quiser. Ali ninguém vai te apontar o trabalha. dedo falando assim, você quis dizer tal coisa. Porque quando tá escrito, tá escrito. Mas Quando é a foto, cada um entende o que quiser, cada um enxerga. Mas as fotos também tem o lado de quem entende tudo errado. Sim, mas aí não pode te acusar, né? Porque... Eu não escrevi nada. Você não escreveu nada. Exatamente. Se tiver que falar, eles falam entre eles. Entendendo? Tipo assim, pastora de biquíni? Ué, sou mulher. Eu vou na praia o quê? De camisolão? De calça jeans? De saia até no pé? Não, eu não vou. E por que eu tenho que esconder isso? E por que eu tenho que amarrar um pano na minha barriga? Entendeu? Para tirar a foto, se lá na praia com
milhares de pessoas, todo mundo tá vendo, minhas gorduras, minhas pernas cheias de gordura, minhas banhas, minha barriga caída. E você falar isso é bom que a gente começa a Eu sou mulher igual desconstruir. toda. Sou mulher igual todas. A gente começa a desconstruir um sistema religioso que foi criado, um perfil específico de cristão. Cristão é cristão independente do lugar que esteja. E eu acho que a gente não deixa de ser cristão só porque usa um biquíni numa praia. E eu acho que seria até hipócrita de quem julgar um Eu vou ser biquíni muito em praia. sincera, Max. Eu não usaria e não estimulo nenhuma mulher a usar um fio dental. Eu acho que aí já foi além. É fato que a gente precisa usar pouca roupa na praia. Se você coloca uma camiseta, vai ficar uma marca horrível. A gente quer usar, quer que fique aquela marquinha fina do biquíni. Por que vai ficar a alcinha do biquíni? Eu vou colocar a parte do seio desse tamanho? Isso, Aí, essa história do biquíni é muito polêmica, né? Aí Porque eu não uso, pastora, mas não é porque eu... É porque você não gosta. É porque eu não me sinto bem. Aí eu vou te falar, isso é legal. Você me deu um prato cheio pra falar. Eu não me sinto bem com maiô. Sabe? Eu não me sinto bem, eu olho pro meu corpo e falo assim, não ficou legal. Não gostei disso. Os peitos ficou caído. Sabe? Não inventaram um biquíni que eu vou olhar e falar assim, gente, valorizou minha cintura. Nossa, me dividiu ao meio e não criou duas barrigas. Uma nas coxas e outra na barriga. Gente, mulher é terrível, Max. Nós damos, né? Nome pra tudo, é um tal de pochete. Descobri que a gente tem pochete. Eu não sabia disso. Aí as minhas amigas ficam... É um trem de pendurado aqui, sabe? No local da barriga. Mulheres são terríveis. A gente dá nome pra tudo. Então, eu não uso maiô porque eu não gosto. Aí eu uso biquíni. Eu não vou usar um biquíni... Que é só uma fita. Não vou. Sabe? Meu objetivo não é sensualizar. Meu corpo é do meu marido e meu. Tá entendendo? Mas um biquíni que eu vá pegar o sol, me molhar, ficar à vontade, eu uso. E eu acho que vai ter gente que talvez não vai concordar. Não, mas você acha? Eu acho que... Nós temos certeza. E pensa se eu tô aí pra eles. Tô nem aí. Eu acho que a pastora também Como é que é a música? mulher. Tô nem aí, tô nem aí. Cara, isso que é legal da Mércia. Isso que é legal. E a Mércia provoca o tempo inteiro. E eu quero até voltar no assunto que você é enfática em dizer que o seu silêncio, ele tem um som. Sim. O seu silêncio, ele tem um som. É. E eu quero te perguntar. Eu digo o som do meu silêncio. É possível hoje aqui nesse podcast eu ouvir o som do seu silêncio? Eu vim disposta a gritar ele. O som do seu silêncio? Sim. Seria leviano da minha parte eu dizer que você é uma muda que fala? Não. Não que existe algum problema em ser mudo ou muda, mas você é uma muda. Eu já estive diante de plateias de mudos e surdos. E tendo que contar que eu estive muda, que eu fiquei sem o som da voz. Eu já preguei em igrejas que o fluxo de surdos e mudos é grande, que eles têm o comunicador, que eles chamam de tradutor, né? Eu chamo de comunicador, que é a pessoa que consegue comunicar com eles o que a gente está falando. Eu já estive, você percebeu que eu mudei minha entonação. Porque quando você trouxe isso, eu voltei à experiência. De estar diante de uma plateia de mudos e surdos e falar. Porque eu fiquei 1 ano muda. 1 ano sem poder produzir o som da voz. Sem falar absolutamente nada. Sim, de gritar, de falar e da voz não sair. Eu sei o que é ser mudo. Então, na verdade, você foi muda por 1 ano, que você falou? Sim. E isso foi em alguma parte específica do seu tratamento que teve essa decorrência? Houve lesão do nervo laringeu recorrente superior e inferior e paralisia bilateral das pregas vocais na cirurgia de retirada de um dos cânceres. Então, na verdade, esse não era o problema. Esse problema veio depois da cirurgia. Ele foi gerado. Era uma pessoa que se pode dizer normal.
falava, né? Não precisava de um processo para poder respirar. Era uma pessoa normal, que respirava pelo nariz. Hoje eu não respiro nem pelo nariz, nem pela boca. Não sai ar aqui? Não, os fonoaudiólogos são capazes de perceber na tonacidade da minha voz que ela tem um pouco de nasal. Mas com o longo dos anos eu fui, sabe? Entendi. Eu fui trabalhando isso para diminuir a nasalidade do som da minha voz. Mas nem tudo eu consigo. Tem algumas falas ou palavras que elas saem um pouco nasal, que dá para perceber. Mas eu não respiro nem pelo nariz, nem pela boca. O seu nariz, então, é esse buraco aí? É a tráqueo. Esse Por que buraco fica tapando, no meio da tirando? garganta. Por que faz isso? Tá, então vou te explicar. Esse buraco no meio da garganta o procedimento é chamado de traqueostomia. E o que é colocado nesse buraco, o aparelho que é usado no procedimento são cânulas. Já usei de diversos modelos, diversos tamanhos, né? Eu tenho no Facebook, no Instagram, várias fotos que mostram várias fases, né? Já usei a cânula de Shirley, que é uma cânula com balonete, porque eu bronco aspirava, eu perdi a capacidade de deglutir, a capacidade de comer, de engolir, né? Eu não perdi, Ágata, a fome. Eu não perdi a vontade de comer, mas eu perdi a capacidade de engolir. E se eu engolisse, ia para o pulmão. Por isso essa fala técnica, bronco aspirava, ia para o pulmão. Porque eu perdi o funcionamento das cordas vocais. Então, passei a não ter pressão nenhuma. Desenvolvi uma paralisia, que quando eu voltei a falar, que nós vamos falar desse momento, de quando eu voltei a falar, acredito que essa pergunta em algum momento vai aparecer. Quando eu voltei a falar embolado. Você desaprendeu a falar pelo fato de 1 ano ficar sem o processo da fala. Não só desaprendi a falar. Foi diagnosticado um grau severo, que aí eu vou usar a palavra severa para dar sentido, como eu disse. Nem todas as palavras técnicas eu conheço. Então, para que as pessoas entendam, tipo assim, ó, eu não sei dizer, é câncer em estágio 3, câncer em estágio 4, paralisia em estágio 1, paralisia em estágio 2, eu não sei dizer isso. Então, vou usar a palavra severo para dizer que eu cheguei no ponto mais intenso da paralisia. Que quando eu comecei a falar, tendo desenvolvido a paralisia, a minha fala era toda, tipo assim, embolada e difícil de entender. Entendeu? Toda embolada. Então, eu não sou, eu vou falar isso aqui quantas vezes for necessário, eu não sou a muda que voltou a falar. Eu sou a muda que fala. E eu tive que falar isso para uma plateia de mudos. Eu tive que falar isso para uma plateia de mudos. E ao mesmo tempo, como ser humano, me colocar no lugar deles, porque se eu estivesse sentada lá, eu ia pensar assim... Eu pensei nisso agora. Deus fez ela falar. Deus fez ela falar. E isso é fazer as pessoas acreditarem que pode acontecer, sabe, com eles também, né? Deus fez ela falar. Assim você não explica. Não. Você muda que fala. Porque as minhas cordas vocais... Você não tem corda vocal? Não. Você não tem? Não tenho mais. Mas não tenho mais o como funcionamento delas. Você não... Corda vocal. Pensa nas pernas de um paralítico. Que não tem as funcionalidades. É tipo uma pessoa que não tem perna e anda? Pastora, não entra na minha cabeça. E isso para mim é milagre. Milagre para mim, Ágata, milagre para mim não é se livrar do problema. Peraí. Milagre para mim, e essa palavra eu aprendi com meu marido, como psicólogo, é transcender. É ir além. É a capacidade de fazer coisas que uma pessoa com aquelas sequelas, que eu tive muitas sequelas, eu perdi a capacidade de respirar, eu perdi a capacidade de comer, eu perdi a capacidade de andar, eu fiquei paralítica. Eu não fiquei numa cadeira de rodas, porque eu fiquei tão doente, tão desnutrida como eu fiquei, tão desidratada como eu fiquei, que eu fui dos 65 quilos para os 48 quilos, 49, em menos de 30 dias. A ponto de ficar pele e osso.
da própria musculatura murchar. Isso em decorrência dos 2 cânceres Isso em que você decorrência de teve todo- na coluna cervical. Você teve 2 cânceres. Tive 2 cânceres, um CA papilífero e folicular no lobo direito da traqueia, na região cervical. Cervical. Sim. Você teve 2 Que cânceres. é a garganta, para quem... É câncer essas na palavras, garganta. Câncer na garganta. Pra ficar mais claro. É. Você teve 2 cânceres na garganta. Sim. Existiu um processo para retirada desses cânceres. Porque Existem 2 tipos de câncer, o maligno e o benigno. ele era maligno. O seu era maligno. Maligno. Eu fiz radioterapia. E é nesse processo da Radioterapia 131. Iodo 131. E foi nesse processo de retirada dos 2 câncer que teve uma decorrência. Que teve a lesão. A lesão Que nas é- cordas vocais. Sim, que é chamado de erro médico. Foi um mas erro médico? É um erro médico. É porque foi uma coisa que aconteceu por conta da Só- cirurgia, né? Exatamente. Só que o paciente, ele é colocado antes da cirurgia a par de todas as situações que podem ocorrer, dada a melindrosidade do processo, da cirurgia. Uhum. Entendeu? O médico que me operou, vou pôr a mão do lado de cá, do nosso lado esquerdo, porque eu sei que as câmeras estão pegando esse lado, mas o câncer foi do lado direito. O médico que me operou disse que o câncer tinha ramificado, virado uma couve-flor e pegado desde o ouvido, da carótida ou parótida, falei alguma coisa errada aí, mas das glândulas que a gente tem, pegou do ouvido, bochecha, ao pescoço todo. E que ele foi dessecando aquilo, para me dar mais chance de cura durante o processo do tratamento. Que primeiro operou para depois fazer a radioterapia. Eu fiz quimioterapia experimental para aquele tipo de câncer. Na época eles estavam vendo se poderiam desenvolver isso daí. Eu entrei para um projeto da Faculdade de Medicina, Dos me Estados convidaram. Unidos? Foi essa época que você foi para os Estados Unidos? Dos pra ser Estados estudado? Unidos, eu fui para poder contar a minha história. Eles me levaram em diversos lugares, eles queriam que eu falasse. Eles queriam Mas que eu não contasse. acreditou? Não. Foi na época que eu lembro que você foi para os Estados Unidos. E que eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu estava fazendo um trabalho, e eu estava focada nesse trabalho, e eu bati o pé que eu não ia, porque eu falei assim, gente, mas eu acabei de assumir uma missão, essa missão me foi confiada, eu tenho que fazer isso. E eles só optaram por te levar para entender o seu caso e você falar para eles Sim. acreditarem Sim. no impossível. É Sim. isso. Aí você foi Eu fui e contou. e contei. Eles acreditaram? Saí de lá com eles acreditando. Saí de lá com eles Médico? acreditando. Que É porque eles estavam vendo, né? Não tinha como. Ó, por exemplo, eu estou num ambiente, eu estou dentro de um metrô, eu estou num restaurante, que eu já fui abordada em restaurante, eu estou na sala de algum consultório que não seja médico, algum consultório particular por aí de algum profissional, e eu converso. Se tiver alguém da área da medicina, eles vêm conversar comigo. Porque essa qualidade de voz, ela não é comum para uma pessoa traqueostomizada. Você lembra que lá atrás você me perguntou por que eu coloco o dedo? Bom, eu coloco o dedo porque eu não tenho o som da voz. Você está só ouvindo a ventilação da minha respiração. Não tem, a voz não sai, né? Messi, então todo traqueostomizado não fala? Não. Toda pessoa que teve algum dano nas cordas vocais, dependendo desse dano, e se esse dano causar a perda da voz, essa pessoa não fala. Se uma pessoa foi... o ser humano, ele é traqueostomizado para respirar. Não porque ele perdeu a voz. Se ele foi em decorrência de alguma situação que ele não está conseguindo respirar, e aí para ele poder ele poder sobreviver, para ele não ficar só entubado, eles traqueostomizam essa pessoa para ela poder respirar. Entendeu? E depois aquilo é vencido.
No meu caso, eles disseram, por isso que eu uso a cânula de inox, eles disseram que era um dano permanente, que era um dano definitivo. Inclusive, eu só estou tracostomizada até hoje, mesmo tendo essa qualidade de voz, mesmo fazendo as coisas que eu conquistei e que eu consigo fazer, que fique bem claro que eu não estou aqui para mostrar a imagem de uma heroína. Não. Você não é heroína? Não, sou um ser humano que chora, que sente dor, que sente raiva, sabe? Que se frustra, que briga com Deus, que não entende as coisas, que reclama. Quantos sabe? anos que você lidar com esse problema? 18 anos. 18 anos? E eu não imaginei que seria uma semana, que eu passaria por tudo isso por uma semana que fosse. Pelo que eu entendi, esse processo, ele não se resolveu, ele tá em andamento. Ele tá. Eu sou considerada paciente até hoje. Eu tenho as consultas periódicas, né? Já venci várias etapas, já venci os 5 anos, os 10 anos, os 15 anos. E em cada fase dessa, aquele tanto de consulta, antes era consulta todo dia. Aí vai caindo. Hoje, né? São periódicas, já passei de 3 em 3 meses, agora é de 6 em 6 meses. Vai chegar o período que é uma vez por ano, mas eu continuo paciente. E quantos anos que os médicos... Primeiro, já não entra muito na minha cabeça, porque o seu câncer era maligno, ou seja, ele não tem cura, somente o tratamento. Em um dado momento, os médicos ele deve ter dado para você algum tempo específico. Eu falo isso porque eu acompanhei um pouquinho o processo do Daniel, e o dele também era maligno, e o seu também é. E não é só um, é 2. Quanto tempo os médicos te deram de vida? Eu lutei contra o câncer, eu diria assim, eu não digo meu câncer, porque Jesus já assumiu esse lugar. Então isso não é mais meu, mesmo que ele tenha estado no meu corpo. A Bíblia diz, e ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, eu lutei contra o câncer. E durante o processo de luta contra o câncer, houve um momento em uma das cirurgias que eu entrei em coma. E quando eu estive em coma, os médicos me desenganaram para o meu marido e para minha mãe juntos. Chamou os dois e disse para o meu marido que não havia mais nada para ser feito. E que eles não sabiam quanto tempo eu ficaria em coma, se seria vegetativo, e se voltasse do coma, como voltaria, quais eram os danos e as lesões no cérebro, pelo tempo que eu fiquei sem respirar, sabe? Porque foi assim, eles estavam fazendo um procedimento lá, e eu não sei porquê, essa parte não sei explicar, só posso contar como paciente, que eles me acordaram para verificar alguma coisa. É o entendimento que eu tenho. Não quer dizer que tenha sido por esse motivo. Quando eles me acordaram, eu vi que eu estava no mesmo lugar de quando eu dormi para anestesia, né? Presa lá, aquela forma como quando você vai operar, você entra no bloco, te põe naquela cama, amarra seus braços e coloca lá o soro e os marcadores, né? Aquela coisa toda de pressão, de coração. E esse momento, ele foi assim. Esse momento foi numa fração de segundos. Mas uma fração de segundos eu fiz uma leitura geral. Eu vi que eu estava no mesmo lugar, do mesmo jeito, que eu estava no consultório médico, que todos os médicos estavam em cima de mim, que eles estavam com as máscaras, porque quando eu fui dormir, eles estavam sem as máscaras conversando comigo. Aquela coisa de enganar paciente, né? Mas conversar com você e manda você contar até 10 e no 2. Você entra, 1, 2, você já pagou. Você não chega nem no 3. E cá entre nós, gente, eu amo anestesia. Sério? Gente, é uma viagem de louco. Assim, é tão relaxante. Em vez de ir para a cirurgia tensa, preocupada, vão me cortar, eu posso morrer. Primeiro, confio em Deus. Morrendo ou vivendo, eu vivo. Então, eu vou para a anestesia pensando assim, gente, eu vou sair de lá toda relaxada. Vou ter uma viagem, vai ser incrível. Vai ser a única vez na minha vida que eu não vou poder repetir em casa nem sozinha. E vai ser com o médico controlando. Tá, eu vou mergulhar. Aí eu voltei, né? Pensei assim, você volta achando que voltou pro quarto. Eu vi que eu estava dentro do bloco cirúrgico.
E que eles agora estavam diferentes. Eles já estavam com as máscaras, com roupas por cima das roupas. E na hora que eu voltei, eu ouvia um barulho que hoje me ensinaram, que é a identificação desse barulho, é chamado de estridor. Eu ouvia um som. Era como se fosse o som que o elefante emite quando ele está lá, tararam, fazendo aquele... Eu nem sei como que chama, eu sei que cachorro late. Eu não sei o que elefante faz. Né? Alguém puder responder aqui no podcast. Igor, o que o elefante faz? Eu não sei. Eu sei que gato mia, cachorro late, mas o que elefante faz? Acho que elefante sussurra. Berra, sussurra. Mas o barulho era aquele barulho alto. Ele ecoava dentro do bloco cirúrgico, estridente, e o barulho era muito, sabe? Só que, igual eu falei para vocês, foi tudo em fração de segundo, tudo muito rápido. Porque eu sempre fui uma pessoa de grande percepção, de pegar tudo em torno de mim rápido. Ah lá, ele sabe, ó, eu falei. Bramido. O Igor sabe tudo, tá? Igor, ele bramia. Ele bramia. Ele bramia, não, eu bramia. Eu não sabia. Você. Eu achei que um elefante. Gente, eu tava viajando. E era você que estava emitindo aquele som? Na hora tem um elefante bramindo aqui dentro, sabe? Tem alguém bramindo aqui dentro, mas era eu. Era você que estava emitindo o som? E eu não sabia qual que era o som de tentar respirar. Quando tudo isso numa fração de segundos, eu comecei a perceber que eu não respirava. Eu abri os olhos, vi tudo e ouvia. E ao mesmo tempo, tentava respirar, puxava o ar, parecia que dentro de mim estava oco, seco. Não tinha um fio de gás, de ar, de oxigênio lá dentro. E eu puxava, eu tentava trazer de fora para dentro. Não tinha nada dentro e nada fora. E não conseguia trazer para fora. Não conseguia trazer de fora para dentro. A força que eu estava fazendo para puxar de fora para dentro fazia o estridor, que é o barulho do bramido do elefante. Que isso, hein, do Igor? elefante. Mandou bem aqui Entendeu? no podcast. E aí, na mesma hora, eles me anestesiaram, me entubaram. Só que esse tempo que eu fiquei sem conseguir respirar, porque aí eu desesperei, tiveram que me segurar. Eu soltei toda ali, sabe? E eu comecei a debater. Estava tentando viver. Sim. Você estava lutando pela vida. Lutando pela vida, porque eu não conseguia respirar. Naquele momento você achou que poderia morrer? Não dá tempo de pensar nisso. É o instinto de sobrevivência. Se ativou o instinto eu de só sobrevivência. pensava em viver. Eu não pensei na morte, mas eu posso te contar quando eu estive com a morte. Eu posso te contar. Com a morte? Já estive com a morte 2 vezes. Eu já morri. E eu te faço uma pergunta. Eu já morri. Nesse time morri uma aqui, vez e já estive com a morte 2 vezes. Eu te faço uma pergunta. Tudo que você viveu e vive até hoje, você acredita que faz parte de um propósito maior? Acima de tudo, eu creio. Que propósito é esse? Vou te responder isso falando sobre a vida de Jó. Jó jamais imaginou que Deus tinha feito um contrato com o diabo e assinado. E nesse contrato já estava determinado a crença e a confiança de Deus em Jó. Pode tocar nele, pode fazer com ele o que você quiser em 3 campos da área da vida de Jó, que eu acredito nele. Eu acredito no amor dele. O diabo quis provar para Deus que Jó amava mais o dinheiro do que ele próprio, no caso Deus. O diabo quis provar para Deus que Jó amava mais o dinheiro do que a Deus. O diabo quis provar para Deus que Jó amava mais a família dele do que Deus. O diabo tentou provar para Deus que Jó amava mais a si mesmo, depois de tentar as outras 2 coisas e não ser bem sucedido. A última foi tocar no corpo de Jó. Então, tentou provar para Deus que Jó amaria mais ele próprio do que a Deus.
Quando Jó estava passando por essas coisas, ele não imaginou que Deus e o diabo, antes de tudo acontecer, já tinham conversado sobre ele. O que o diabo queria? Provar para Deus que Jó o trocaria por qualquer coisa, quer fosse família, dinheiro ou ele próprio. O que Deus queria? Mostrar ao mundo que o homem que não perde a sua fé subsiste. E essa é a minha missão. Você não perdeu sua fé em momento algum? Não é uma missão única. Eu não sou heroína e eu não sou única. O mundo está recheado de pessoas que estão aí para dizer que só o Senhor é Deus, indiferente do que aconteça. Só o Senhor é Deus. A fé, Ágata, eu não perdi, mas eu senti tudo que um homem e que a alma pode experimentar quando ela atravessa o Vale da Sombra da Morte. O meu Vale da Sombra da Morte. Entendeu? Que cada um tem o seu. Não existe um específico, sabe? Quando eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, dentro das situações que ocorreram comigo, eu senti, mas eu não permiti, pelo que a Bíblia ensina, ser dominada. E eu isso aprendi com Davi. O português romantiza muito. Na verdade, né, já os apresenta assim para nós 5 livros poéticos, entre eles os Salmos. E eles romantizaram muito o que está escrito ali. Mas quando você pega algumas palavras e traduz elas no literal do hebraico, Davi não está dizendo que ele não vai sentir, que é a ideia que o Salmo 23:4 passa. O que está escrito no Salmo 23:4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Tem gente que entende que não temerei é não sentir. Como não sentir? Não tem como nos desconectar da condição de ser, de estar humano. Nós só deixaremos de estar humano quando a gente morrer. Mas enquanto viver, nós vamos sentir o que é bom e o que é mal. A questão é como você lida com isso. E quando você traduz no hebraico, ele diz assim: ainda que eu enfrente os piores de sabores que a vida pode produzir, ainda que eu beba do cálice de fel, ainda que minha alma seja torturada, que eu lide com traumas, com dores intensas, com horrores, eu não serei detido, dominado, estacionado. Eu não vou ficar naquele lugar, preso na dor, recolhido no sofrimento. Eu terminarei a jornada. Sabe por quê? Porque sei que nela não estou sozinho. Show, merece uma salva de palmas, né? Pastora. Conhecendo isso da palavra, foi nisso que eu me apeguei. Eu senti, tá? Eu senti medo, senti raiva, briguei com Deus, xinguei Deus, fui autêntica. Mestre, qual palavra te define? Agora, autêntica. Falei, abri meu coração para Deus, xinguei ele todinho. Falei Tamanho tudo. na responsa, pô, Deus. Sim, sabendo que depois ia ter que pedir tava perdão. demorando, eu sabia que ela ia fazer isso. E pastora, aqui, ó, eu fico aqui tentando, na minha ingenuidade da minha ignorância, eu fico aqui tentando... E eu preciso te dizer, tá? Não foi a pastora, foi a Mércia. Mas eu fico aqui tentando que imaginar... brigou com Deus foi a Mércia. A pastora não brigaria. Eu fico aqui Com tentando certeza. imaginar... Não brigaria, mas a Mércia, ela tinha que dizer o que estava sentindo. Olha como é que eu tento... Sabe, ela tinha que dizer o que ela estava sentindo. Eu fico aqui tentando imaginar com a cabeça de um cético e de um leigo que não entende o problema. Você tentando, se debatendo, debruçada numa cama, lutando pela vida de maneira instintiva. E eu fico aqui tentando, de uma maneira, conjecturar você sendo uma paciente ainda, que não tem corda vocal, segundo você, que é muda e fala. Eu fico aqui tentando, e eu não consigo. Eu vejo a Mércia que corre e prega e canta, essa Mércia que eu vejo. Porém,
Por que eu não consigo ver? Porque eu não consigo sentir a dor que você sentiu. Eu não consigo entender porque você teve que ir para os Estados Unidos. Na minha ignorância, eu não consigo assimilar tudo isso. Porém, Eu te entendo. Tem muita gente que tá vivendo o que você viveu e vive até hoje. Tá lutando por um tratamento de um câncer, tá desenganado pelos médicos. E eu gostaria muito que você se referisse não a mim ou às pessoas comuns que vive talvez na sua cidade, no seu bairro, que frequenta a sua igreja e não percebe a intensidade, o tamanho do seu milagre. Eu fico tentando explicar o seu milagre, porém eu não acho resposta, porque milagre não se explica. Mas eu queria que você se referisse não para essas pessoas que talvez seja um pouco céticas como eu, mas para quem está vivendo um problema agora e desistiu da vida. O que você falaria para essa pessoa que vive o câncer hoje? Nada elaborado. Muito simples. Não desista. Não desista. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. É só um processo. E todo processo tem princípio, meio e fim. A questão é que nós não sabemos aonde estamos no processo. Tem pessoas que acham que está no fim e está só começando. Porque não se permitiram viver um monte de coisas. Por isso eles acham que já estão no meio ou no fim, pelas experiências que já viveram. Mas eles... Porque o processo não é sobre dor, é sobre transformação. Não é sobre o câncer, é sobre você. Não é sobre o diagnóstico, é sobre você. Então, o câncer e o diagnóstico, falando de doença, porque existem inúmeras outras situações que levam uma pessoa a um estado grande de dor. No gabinete pastoral, agora falando como pastora, eu lido o tempo todo com todo tipo de dor, que independe de um corte, de uma doença, de uma cirurgia, sabe? Da ruptura, de uma quebra, você entendendo? De situações que produzem essa ruptura, esse corte, essa quebra na alma, no interior, né? Então, muitas vezes, a nossa questão é que nós não sabemos aonde nós estamos no processo, né? E por não saber aonde nós estamos no processo, as pessoas se perdem. E em vez de seguir adiante, pegam caminhos que estão ali, que fazem parte. Mas elas não percebem que só há um caminho que termina a trajetória, que faz com que você saia. Olha, existem vários caminhos dentro de um... Como que chama aqueles... Labirinto? Labirinto. Existem vários caminhos dentro do labirinto, mas apenas um. Vários. Mas apenas um te tira de dentro dele. E esse é o ponto. Não sair do caminho que te tira do labirinto, que te tira do vale da sombra da morte. E eu até prego uma mensagem com esse título, né? O poder de não desistir. O poder que há em não desistir. Sabe? O poder que há. E qual é o som do meu silêncio? O som do meu silêncio é falar sobre coisas que ninguém tem coragem de falar. Viver coisas que ninguém tem coragem de viver ou vivem escondido. Por exemplo, eu não bebo. Se eu bebesse bebida alcoólica, como algumas religiões bebem, eu não beberia escondido. Uhum. Eu não beberia escondido. Uhum. Tem alguns veios, algumas linhas aí do... Eu não posso falar do cristianismo, porque não é cristianismo isso para mim. Tem alguns veios do gospel, sabe? Que eles bebem. Mas vai num bar e vê se eles estão bebendo. Não é politicamente correto. Peraí, eu bebo água em qualquer lugar. Uhum. Eu bebo suco em qualquer lugar. E se eu bebesse uma bebida alcoólica, eu beberia ela em qualquer lugar. Por que a bebida alcoólica ela pode? Não, na nossa igreja pode, mas dentro de casa para ninguém ver.
Ou em outro estado onde ninguém me conhece, escondido para ninguém ver. Entendeu? Então, eu quebro paradigmas nisso. O som do meu silêncio é viver o evangelho escarrado, declarado. E aqueles rótulos, aqueles dogmas que eles criaram, aquela burguesia, aquela falsa imagem do que é ser cristão, sabe? Aquele pastor treinado, que não é pastor, é coach. Aquele pastor treinado que prega já com um sorriso. Sabe? Se eu estiver xingando, eu estou xingando. Se eu estou brava, eu estou brava. Se eu estou feliz, eu estou feliz. Sabe? Eu não estou sempre com a mesma cara. Não dá para pastorear uma pessoa dizendo só o que ela quer ouvir, o que ela gosta de ouvir e o que é bom. Eu costumo dizer para as pessoas, e você pediu que eu me referisse às pessoas, então eu estou fazendo esse fechamento. Eu costumo propor às pessoas que elas, em algum momento da vida, se questionem que Deus elas servem. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, vou citar só esses três, mas tem vários. Não fez tudo, Ágata, que eles queriam. Max, o Deus que faz só o que você quer, que não te aborrece nada, você nunca parou para pensar nisso? Eu penso nisso o tempo todo, sabe por quê? Ele, para muitas pessoas, ele não é um indivíduo, ele não é alguém com vontade própria, com os seus próprios pensamentos. Vai me dizer que vocês dois de vez em quando não se estranham. Eu e Edmilson estamos casados há 34 anos. Tem comportamentos de Edmilson que me chateiam. Tem horas, ele é o amor da minha vida. Eu sou apaixonada por ele. Ele é meu príncipe. Por ele eu morro. Você tá entendendo? Você morre por mim, amor? Tá construindo isso, né? Ela demorou pra responder, eu vou salvar ela. Eu prefiro viver por ele. Morrer aí, mesmo. Não, eu prefiro viver por ele. Se ele morrer, se você morrer, aí eu vou fazer questão mesmo de viver, que é pra falar assim, não, tudo que você queria fazer, eu fiz por você. Ela, politicamente, ela é boa nisso. Não, ela é esperta. É por isso que eu casei com ela. Eu sei. A paixão apareceu daí. É, né? Eu sabia disso. Sem conhecê-la, eu já tinha. Falou e não me respondeu. Ela viveria por mim, mas não morreria. Não, eu viveria por você, ué. Então, eu sou intensa assim. Sim. Sabe? Dessa forma. Se eu tiver que lutar, eu vou lutar. Se eu tiver que me entregar, eu vou me entregar. Então, como você pastoreia uma pessoa dizendo para ela só o que ela quer ouvir? Sendo que o próprio Deus não fala só o que você quer ouvir. Nós estamos dentro de uma sociedade, dentro de uma geração de crentes, que eu também não vou chamar de cristão. As palavras, para mim, elas têm referência e sentido. Jesus disse que se o que você fala não comunica com suas escolhas, seus comportamentos, suas atitudes, então é hipocrisia, é falsidade, não é verdadeiro. Há um grande abismo entre as palavras e o comportamento. Por isso, para mim, cristão é uma coisa muito definida. Então, existe um grupo aí de evangélicos, existe um grupo gospel aí, que eles, para eles, o Deus deles não os aborrece. O Deus deles os serve. Toda hora eles têm demanda, toda hora eles têm pedido, toda hora eles querem uma coisa, e o Deus deles só pede para eles o que eles consentem, o que eles concordam, quando eles querem. O Deus deles não tem ruga, não os incomoda, entendeu? Não manda eles fazer o que eles não querem, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Abraão, me dá seu filho. Mércia, para a gente fechar, o que você diria porque é igual você falou, não é sobre o câncer. Não é sobre a dor, o sofrimento. O que você acha que foi a maior transformação do dia que você teve seu diagnóstico até hoje? Porque são 18 anos nessa luta e nessa vivência. A gente não sabe em qual parte do processo você tá. Mas nesses 18 anos a gente sabe que teve uma transformação muito grande. Tanto na sua pessoa comum como mulher, mas eu acredito também que no seu propósito de pastora. Qual foi a sua maior transformação nesse processo, até hoje? Pergunta inteligente da pastora. Essa menina é minha vida. E eu vou te falar. Conhecer a Deus. Aí parece que a gente realmente conhece a Deus quando a gente está nos momentos mais difíceis, né?
Porque por mais que eu diga que antes eu conhecia e foi a base, preciso te dizer isso. Se eu não conhecesse Deus da forma como eu o conhecia, eu acho que eu não teria sobrevivido o início da jornada. Ou até mesmo desistido, né? Foi a base. Mas o processo me deu a oportunidade de conhecer a Deus como eu jamais o conheci. Eu estou segurando muito a minha emoção. Houve momentos aqui de coisas que me levaram em situações. Eu não posso, como uma pessoa que vive essa paralisia, não é que eu não posso, assim, quando eu choro, eu engasgo, sabe? Eu percebi que seu olho estava... Eu estou lutando para controlar a minha emoção. E se você chorar, eu vou chorar. E eu não posso porque chorar, toda vez que eu me emocionei aqui, eu tentei desviar a circunstância, porque chorar na minha condição engasga, né? Eu engasgo, por causa que existe aqui um diagnóstico. Sim, claro. É isso que conflita as pessoas que têm conhecimento, que são da área, sabe? Eles me veem falar, o primeiro choque é o da voz. E já teve médico que questionou meu diagnóstico, porque não tinha diante dele um exame. Porque não estava ali com os exames. E já teve médico que leu o exame e falou assim, não, senta aí que nós vamos fazer uma videolaringoscopia aí. O dia que eu fiz uma videolaringoscopia com a pastora Cássia foi comigo, e ela sentada, eu lá na cadeira, um médico aqui, com aquele... Esse com negócio sonda, é o que enfia, assim. é uma Minha sonda mãe já que fez enfia, esse trem aí. uma É sonda com uma horrível. câmera que enfia no nariz e Vai desce, enxergar lá dentro e ver desce as até coisas, as né? cordas vocais. E aí, ele sentado aqui, com uma mão ele conduzia a sonda no meu nariz, para subir e descer, e aonde ele queria, com a outra mão, e o olhar na tela, porque ele estava assistindo na tela a imagem interior. E a pastora Cássia sentada lá atrás. Aí ele mandava eu fazer sons. Eu fazia. Quando eu fazia, ele xingava a Cássia e mandava ela calar a boca. Porque ele olhava para a tela, as cordas vocais não funcionavam, estavam travadas, paradas. Elas não mexiam. E ele ouvia. E ele ouvia, ele pensava, não é Aí ela ele que tá falava com ela falando. assim, por favor, não pode fazer barulho, não é só ela. Porque ele já estava esperando não fazer barulho nenhum, né? Eu voltei a falar no consultório do médico que me deu o diagnóstico de mudez. Eu não vou citar nomes por uma questão de ética. Mas eu voltei a falar no consultório de um médico ateu que disse que eu nunca mais voltaria a falar e explicou clinicamente os danos que haviam se processado e disse para mim que células-tronco não resolveriam o meu caso, que cirurgias microscópicas, cirurgias a laser, nada reverteria meu caso, e que ele estava dando o diagnóstico de mudez. E depois de 1 ano sendo acompanhada por ele vira para mim no consultório médico, ele identifica, eu cheguei lá para uma consulta periódica, eu ia sempre em consultas, mais vezes nessa época, eu cheguei lá e ele viu uma inflamação, uma infecção, não sei diagnosticar, né? Ele viu um machucado com pus, falar assim, todo mundo entende, né? E ele falou assim, eu ainda estava com câncer, que hoje eu não tenho mais câncer. 2 tipos de câncer. Um com tratamento com possibilidade de cura e outro sem possibilidade de cura. E eu estou curada dos 2. Curada dos 2. Do que tinha possibilidade de cura, que eu fiz o tratamento lutando pela vida, sabendo que havia outro que não tinha possibilidade. Mércia, ainda assim você fez o tratamento sabendo que havia um câncer que não tinha cura? Eu precisava viver para Deus fazer um milagre. Então, o que precisasse fazer para dar tempo de que o milagre acontecesse, eu fiz. Mércia, cirurgia. Vamos lá, Deus está comigo. Mesmo sabendo que numa delas eu saí muda. Que numa delas eu saí traqueostomizada. Mesmo sabendo que numa delas eu saí paralítica. Em cada cirurgia, uma sequela, uma situação. Mas eu nunca tive dúvida, nunca dependi das coisas terem que dar certo para eu poder acreditar que Deus está comigo. Eu só sei que Ele está comigo. E porque Ele está comigo, tudo vai dar certo. Até quando não dá. Porque só não foi pior. Porque Ele está comigo.
Messi, mas você sentiu tanta dor que eu te vi gemer. Eu te vi vermelho, eu te vi gritar. Você não é histérica, você não né, dessas mulheres assim, você mais contida. Eu te vi gritar, Messi. Aquilo era dor, eu vi que era dor. Sim, eu senti, porque sentia humano. Mas isso não mudou a certeza que Deus estava ali comigo. Continua, né? Continua. E eu voltei a falar, esse médico virou para mim, ele falou assim, Mércia, nossa, Mércia, não vai dar tempo da gente achar eu não sei as palavras, tipo assim, achar um leito, uma vaga para te internar. Eu vou fazer um procedimento aqui agora. Vou chamar de raspagem, mas não quer dizer que seja uma raspagem. É a leitura que eu fiz da situação. Eu não sei qual é a palavra certa do que ele fez. Ele cortou, ele tirou a cânula que eu estava usando, que era uma grande, uma cobalonete. Ele tirou, cortou, tirou o pus, os machucados assim, só com a anestesia de uma xilocaína, ou seja, nada. Nada. Eu estava ali, ó, com a mão aqui, segurando. Sangue escorrendo, saí com a roupa e essa toalhinha, com a toalhinha encharcada de sangue que ele colocou aqui como babador. E ele fez o que tinha que fazer, colocou a cânula, começou a costurar, aí costurou, colocou a cânula e acho que ele ia fechar assim no último ponto antes de... Ele costurou, colocou a cânula, depois ele veio para dar outra costura ou para dar um nó, não sei, ele soltou. Eu senti a linha com a agulha balançando assim. A linha, ele olha para mim e fala assim, Mércia, do nada. Tudo em silêncio, ele fazendo aquele procedimento, fazendo aquelas piadinhas sem graça dele, que eu acho que eu adquiri isso dele, minhas piadinhas são ruins demais, faço ninguém rir, tem que ficar implorando para os outros rir. Aí ele pegou do nada, olhou para mim assim, nos meus olhos e falou assim, Mércia, tem uma cartinha sua ali que eu estava lendo essa semana, você acredita? Eu nem sabia que você vinha aqui hoje. E nessa cartinha, de 1 ano atrás, você lembra que o primeiro dia que você entrou aqui? Muda. Do jeitinho que você está aí agora. Você lembra que você entrou aqui e você queria se comunicar comigo, então você já veio trazendo essa cartinha? E você me contou todo o seu diagnóstico, toda a sua história, tudo que aconteceu, e você termina a cartinha dizendo assim, eu estou muda, mas o senhor não se preocupe, eu só preciso que o senhor me acompanhe. A voz Deus, eu sei que a voz é com Deus. Mércia, você consegue ter percepção que se passou 1 ano? Deixa eu te falar. Eu não quero perder esse sorriso que você entra aqui todo dia. Eu era o tipo da paciente, quando eu usei sonda nasogástrica, para ser alimentada quase 1 ano. Eu não perdi a vontade de comer, não perdi a vontade de mastigar, eu não perdi o apetite, mas eu não podia comer, porque se eu comesse eu morria. Então eles colocaram uma sonda no meu nariz para me ser alimentada. Essa sonda era enfiada no nariz e amarrada na orelha. Uhum. E eles passavam um monte de espaladrapo. Toda vez que eu ia trocar, todas as vezes que as enfermeiras iam trocar, elas falavam assim, nossa, mas você é bem porquinha, hein, Messi? Misericórdia. Olha como é que tá essa... E sempre me xingavam. Olha como que tá sujo. Eu tenho um paciente que eu vou limpar, o espaladrapo dele tá branquinho, limpinho. Toda vez que eu vou limpar, o seu espaladrapo ele tá encardido. Parece até que você passou um blush. Parece até que você usou uma base. E eu pensava assim, eu vou deixar de passar uma base só porque eu tô com um espaladrapo desse tamanho. Aqui no nariz, que é assim, ó, pra quem tá... Vou usar essa mão de cá, que é assim no nariz. E aqui no rosto. Às vezes tirava do lado de cá, porque a orelha de cá começava a cair, a sangrar, a inflamar, porque ficava com aquele peso o tempo todo aqui, e passava pro lado de lá. Aí eu ia maquiar só um lado. Você maquiaria só metade do rosto? Nunca. Então eu maquiava tudo. Aí ele virou e falou assim, você é essa paciente que sempre entra aqui rindo, abraça todo mundo, cumprimenta todo mundo, tá com esse sorriso no rosto? Olha, daqui a 10 anos, você vai chegar aqui, você vai ter recolhido. Foi a primeira vez que eu vi essa palavra. Você vai se tornar um zumbi, uma morta-viva. Porque você vai entender que Deus não existe. Nossa. Que é impossível você falar, porque você não tem as cordas vocais, que é assim que eles tratam, por eu ter a paralisia e não ter o funcionamento das cordas. Você não tem o funcionamento das cordas. E agora, tudo é fé, né?
é esperança, né? Mas chega uma hora que isso pesa, Mércia, isso cansa. Eu não quero perder esse brilho no seu olhar. Eu não quero perder esse sorriso lindo, que eu ainda tinha dente. Eu perdi os dentes. Eu fiz iodo 131. Meus dentes foram trincando e eles iam caindo e quebrando. E eu fiquei só com os dentes da frente. Os dentes da lateral, de um lado e do outro, da boca, superior e inferior, caíram todos. Deus é tão misericordioso que ficou os da frente. Mas se caísse os da frente, eu continuava pregando Ficou e falando. atacante, né, mesmo? Ainda continuava do mesmo jeito. Mas Deus foi tão misericordioso que eu perdi só os dentes da mastigação. Todos de trás caíram. E ele falou assim, eu ainda tinha os dentes. Eu não quero perder esse sorriso. Então, nós vamos resolver isso aqui agora. Eu vou resolver seu problema. Eu vou te trazer para a realidade. Eu vou te ajudar a se conectar com a realidade. E parou, fez um silêncio e olhou para mim. Eu continuei olhando para ele. Não saía som nem nada e eu não podia nada. Aí ele pegou e falou assim, fala, porque se sair som aí, Deus existe. Ele te provocou. Ele colocou Deus à prova, né? Eu gosto dessas pessoas que colocam Deus à prova. Deixa eu te falar. Várias vezes eu entrei pro meu quarto, liguei o som, na última altura, abri o guarda-roupa, enfiei a cara entre os cobertores e gritei. E gritei. E não saía som. Nenhum som. Ninguém melhor do que eu. Ninguém melhor do que eu. Sabia e sabe do teor e da minha incapacidade de mudar a situação. O que eu senti na hora, meu coração parecia que ia sair pela boca. Sabe? Parecia que meu coração ia sair pela boca. Eu sentia todas as minhas veias pulsando junto com o meu cérebro. Eu comecei a ficar meio zonza. Parecia que estava tudo escurecendo, dando já aqueles pintinhos de luz. Eu tive uma síncope. Tudo eu senti. Ele falou assim, fala. Porque se você não falar, você vai entender que você é muda. Cai na real. Eu estou te fazendo um bem, mestre. Eu sei que isso aqui está sendo terrível. E eu tremia. Eu comecei a tremer. Eu sei que isso aqui está doendo, Mércia. Sei que isso aqui está doendo. E as lágrimas escorrendo. E eu só olhando no olho dele. Esse era o ateu? É. Era ateu. Assim, um médico com um extenso currículo. Professor de faculdade, cirurgião de microcirurgia, de sei lá o quê. Especialista em cabeça, pescoço, otorrinolaringologista, um monte de coisa. Sabe? E ele falou assim, você tem que lidar com a realidade, Mércia. Se Deus existe, você vai falar. Fala! Fala! Aí eu tirei os olhos dele e olhei de lado. Aí ele estava na minha frente fazendo o procedimento, eu numa cadeira de otorrino e ele no banco. Eu peguei e fiz assim. Quando eu fiz assim, atrás dele estava sentado meu marido, debruçado a cabeça em cima da mesa. Eu acho que ele chegou no limite dele, porque era sangue e tudo. Aí eu olhei para o meu marido, voltei a olhar para ele. E ele, fala, fala. Eu levantei a cabeça para o céu. Quando eu levantei a cabeça para o céu, eu não vi anjo, não sou Estevão. Eu não vi o céu aberto, com o Senhor Jesus sentado à direita de Deus Pai. Eu vi o teto. Mas ao levantar a cabeça, os olhos para cima, eu lembrei do Salmo 121. Eleva os meus olhos por sobre as minhas dificuldades. Eu coloco os meus olhos naquele que fez tudo o que existe. Se não fez ele tudo isso, não poderia ele resolver qualquer problema? Não é porque ele fez? Voltei os olhos para ele e comecei a pensar qual seria a minha primeira palavra. Aí escolhi a palavra e falei. Falei, glória a Deus. Eu podia dizer qualquer coisa, mas a primeira palavra tinha que dar a quem estava dando. Dai a honra a quem tem honra. Aí eu falei, glória a Deus, saiu embolado. Aí eu vou mostrar para vocês como saiu. Os mistérios de Deus. Estão ouvindo isso aqui? É o fruto de anos de tratamento com fonoaudiólogo.
Quando eu voltei a falar, a fonoaudióloga ficou louca, porque ela conhecia eu fiz tratamento e acompanhamento na Universidade de Fonoaudiologia do Isabella Hendricks. E lá eu passei por todas as bancas que tinha lá. Aí a minha professora não, né? A doutora que cuidava de mim, fisioterapeuta, eu não sei como é que chama a especialidade, a fonoaudióloga, que cuidava de mim, que era chefe de todo mundo. Quando eu voltei a falar, ela ficou doida. Um dia desse me chama aqui que eu conto como foi a experiência. Mas eles falaram para mim assim, Mércia, você já tem que ficar agradecida de falar, porque eu falava embolado, baixinho, rouco. Você tem que ficar agradecida de falar. Eu falei, não. Eu pensava comigo assim, como que eu vou pregar e as pessoas vão entender? Como que eu vou pregar e as pessoas vão entender? Uhum. Aí eu comecei a fazer força. Minha musculatura da boca doía. O céu da boca doía. Sabe? Até hoje, as bochechas, eu uso tudo. Mas, vou fazer assim para que as pessoas que estão lá possam ver. Eu estou virando de lado. Isso. Não, eu preciso... Até aqui eu falo normal. Agora, essa pazinha que eu falo, eu passei a fazer. Eu não consigo ver a força. Vou virar agora de outro jeito. Aqui, eu assim, tô falando, né? Percebe, eu tô de lado? Aqui é a forma como eu vou ter a falar. Por causa da paz, sim. Não consigo fazer a força com a língua. Eu fico dominada pela paz, sim. Eu não sei se é porque eu treinei muito desse jeito. Então eu faço uma força com a língua. Eu faço um esforço que hoje em dia eles dizem lá para os pacientes que quando eu cheguei, eles disseram para mim assim, não tem jeito. Hoje, para pacientes que estão no mesmo quadro que eu, eles dizem assim, tenta um pouco mais, é possível. Você vai conseguir falar melhor. E agora a Mércia, sendo a Mércia, que mesmo no processo mais doloroso do seu tratamento, ainda continuou com a sua vaidade de mulher, fazendo a maquiagem para enfrentar um tratamento. Vamos ter que fazer um segundo episódio com a Mércia. Não deu para falar tudo, né? Mércia, não te perguntei nem a metade do que eu queria te perguntar. E eu tava tentando aqui, eu acho que eu consigo explicar as coisas de uma maneira mais clara, porque eu tenho dificuldade para entender muitas questões da vida. Eu queria aqui tentar explicar para o público, de maneira muito simplista, o seu milagre. Mas eu não acho palavras para explicar o impossível. E eu comecei e termino aqui não entendendo tudo que Deus fez na sua vida. Porque milagre, ele não é entendido. Impossível explicar como Jesus andou sobre as águas. E eu me sinto feliz e honrado por ter a sua presença aqui hoje. Você me inspirou e me inspira até hoje. De certo modo, eu sou discípulo do seu trabalho e eu quero encerrar aqui citando um poema de Mário Quintana. Amo. Ele falou assim, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser. Morrer, o que me importa? O diabo é deixar de viver. Você nunca deixou de viver e você muito me inspira. Amém. Muito obrigado, Mércia. Muito eu obrigado que mesmo. agradeço. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado muito mesmo. obrigada, De todo o meu coração. Vamos marcar um próximo episódio aqui. Ih, tem muita coisa pra falar. Aqui, ó. Vamos terminar. Não grita. Vou gritar, não. Vamos acabar. Nós temos que acabar aqui, senão vai dar problema aqui, pastora. Ó, se você gostou, dê um like aí. Se inscreva no nosso canal, por favor, pessoal. Inscreva aí, dá uma forcinha pra gente. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse milagre. É milagre mesmo, gente. Não tem como falar que não. A ciência não explica, então é milagre. E falamos tudo que precisávamos falar? Falamos. Pastora... Mércia Júlia.
Mércia, tia Mércia, manda um recadinho pro pessoal de casa, pra quem você quiser. Fala o que você quiser falar, aquela câmera ali é sua e você tem agora os segundos finais para falar o que quiser. Você está falando pro mundo inteiro, então fale o que você tem para falar. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. É impossível uma pessoa traqueostomizada ter fôlego para cantar. E eu cantei no auditório de Isabela Hendricks para uma plateia de especialistas e eles tiveram que lidar com a realidade da qual eles descreveram como impossível. Porque tudo é possível aquele que crê. Uhul! É isso aí, quer falar alguma coisa, amor? Não. Então é durador do parto, mas eu tenho que partir. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Tchau, tchau. Fomos. Tchau, pessoal. Fomos. Fui.